Foi. Muito bem, pessoal. Agora vem um assunto bem emocionante dos exercícios que a gente está revisando de matemática aplicada à área da bioestatística. Esse é aquele que mais vai requerer de vocês cuidado na leitura. Alguns exercícios anteriormente era resolvido automaticamente. Olha só essa história aí, ó. Para paginar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. É como se você fosse escrever a história da tua vida até agora, e tu vai escrever num livro que te oferece 45 linhas em cada página. Quando tu terminou a tua história, 280 páginas para contar. Muito bem. Quantas páginas com 30 linhas? Agora diminuiu a quantidade de linhas por página. Então, grande parte do texto começou a ir para outras páginas. Começaram a entender esse detalhe? Tu tinha 45, 280. Agora são só 30 linhas. Então, parte dos textos começaram a ser empurrados para outras páginas. Então, continuando a ler o texto, quantas páginas com 30 linhas cada uma seriam necessárias para paginar o mesmo livro? Então tem que ser o mesmo formato de letra, o mesmo tamanho. A montagem deste algoritmo depende inicialmente da interpretação da tua leitura e perceber que tem duas coisas importantíssimas participando desse problema. Uma delas é a quantidade de linhas e a quantidade de páginas. Ou seja, todo esse problema é em volta dessas situações. Então, o livro que você escreveu, que tinha 45 linhas, precisou de 280 páginas. Então, eu montei ali o meu algoritmo escrevendo linhas, 45, páginas, 280. Houve uma mudança na configuração do número de linhas. As linhas agora diminuíram para 30. E a pergunta é, se diminuiu para 30, quantas páginas eu vou precisar agora para escrever a mesma história? Antes de continuar esse probleminha, eu vou montar uma historinha, talvez que vocês já vivenciaram. Suponha que você estava se preparando no sábado à noite para ir para a balada. Se produziu todo, tal, botou aquele melhor sapato, as meninas a melhor maquiagem. Na hora que você estava saindo de casa para ir para a balada, sua mãe lhe chamou de tu só vai se você limpar e organizar o teu quarto. Volta, olha para o quarto, aquela bagunça. Tu pensa assim, se eu for começar a arrumar esse quarto agora, vou demorar aí 1 hora para fazer essa limpeza. Imagina a bagunça que está. Né? Logo que tu começou a fazer esta arrumação do teu quarto, chegou um amigo, ou chegou uma amiga. Você olhou para o seu amigo, olhou para o seu amigo e pensou, é a minha salvação. Porque agora esta pessoa que chegou vai me ajudar a fazer a arrumação do quarto e vamos juntos para a balada. Gostaram da historinha aí? Logo, logo a pandemia acaba e a gente vai voltar para a balada. Quem sabe na balada que tu vai é a minha banda que vai estar lá tocando. Voltando à historinha. Tu consegues perceber o seguinte? Quando você estava sozinho fazendo a arrumação do teu quarto, eu até coloquei um valor ali para a gente já ter como apoio. Tu imaginou, se eu for fazer a arrumação do meu quarto, vou demorar 1 hora. No que chegou o seu amigo, ou a sua amiga, o que passou na sua cabeça? Oba, agora são 2 pessoas. Aumentou o número de pessoas para fazer a atividade, a arrumação do quarto. O que vai acontecer com o tempo de arrumação do quarto? Vai diminuir. Ou seja, se aumentou a quantidade de pessoas que vão fazer a arrumação do quarto, diminuiu o tempo de arrumação. A gente costuma dizer na linguagem técnica que uma grandeza, que era o número de pessoas nessa historinha, aumentou. E a outra grandeza, que era o tempo, diminuiu. Ou seja, antes mesmo de resolver, ou antes mesmo de escrever qualquer coisa no papel, como esta imagem que está aí, que é uma imagem automática, tu tens que ler o problema e perceber se essas grandezas que participam da resolução
São grandezas diretas ou inversa. Essa historinha de você ir para a balada só depois que arrumar o quarto é uma grandeza inversa. Aumentou o número de pessoas, vai diminuir o tempo de arrumação do quarto. Esta interpretação você tem que fazer antes mesmo de montar. Eu vou voltar agora para o meu exercício, hein? Vou fazer a leitura dele de novo. E aí, em alguns momentos, eu vou fazer comparação do probleminha e do livro com essa história de arrumar o quarto, vocês irem fazendo o link entre as coisas, tá? Para paginar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas cada uma seriam necessárias para paginar o mesmo livro? Algoritmo automático, ó. 45 linhas, 280 páginas. 30 linhas, X páginas. Ok, aqui não podemos fazer direto como a gente fazia lá em porcentagem, que era o produto dos meios pelos extremos. Lembra que aparecia uma estrelinha, a gente já multiplicava? Calma lá. Aqui nós vamos usar um outro artifício. Claro que existem outras maneiras de se resolver esse problema, mas eu vou me apegar a uma. Eu vou colocar uma flechinha aqui, ó, no lado que já tem número. Ou seja, o número de linhas era 45 e agora baixou para 30. Então eu consigo identificar através de uma flechinha que o número de linhas diminuiu. Então já coloquei a flechinha do lado que tem os números, porque eu já consigo olhar para esses números e perceber. Era 45, baixou para 30. Diminuiu o número de linhas. Tranquilo? Já nesse algoritmo que você tem aí escrito. No nosso caso de ir para a balada, a ideia é a mesma, só que lá aumentou o número de pessoas. Era uma pessoa, aumentou para duas. Então, naquele exercício que eu estou fazendo mentalmente com vocês, de você sair para ir para a balada somente depois que o teu quarto estiver arrumado, lá você iria colocar a flechinha para cima. Era uma pessoa, passou a ser duas. Então, mentalmente, tu tem o número 1 em cima, o número 2 embaixo e a flechinha apontando para cima. Ou seja, aumentou o número de pessoas. Beleza. Voltando ao nosso problema do livro. Se diminuiu o número de linhas, o que vai acontecer com o número de páginas? Tu vai ter que aumentar o número de páginas. Diminui linhas, aumenta páginas. Diminuiu o número de linhas, vai aumentar o número de páginas. Ou as setas estão em sentido contrário, tá vendo? Uma está apontando para baixo, que é o número de linhas, e a outra está apontando para cima, que é o número de páginas. O que significa esse sentido das flechinhas? Diminuiu linhas, aumentou páginas. Eu não posso resolver direto, como fazíamos lá em porcentagem. Eu vou ter que reorganizar esse problema. Para que você possa resolver um problema de regra de 3, as flechinhas deverão estar no mesmo sentido. Ou as duas apontando para cima, ou as duas apontando para baixo. Do jeito que está aí, não dá. Aqui eu optei por fazer o seguinte. Ó. Eu vou manter a flechinha das linhas apontando para baixo, mas vou ter que inverter o sentido desta flecha para que ela também fique apontando para baixo. Só que quando você faz essa inversão, olha como é que era a fração lá em cima, era 280 sobre x. Se você inverte a flechinha, olha o que acontece com a fração. Ela inverte também. Ó. Vou voltar ao processo. Aqui a seta está apontando para baixo. Para poder fazer o produto dos meios pelos extremos, eu preciso inverter essa daqui. Ela estava apontando para cima. Eu mesmo pego ela e entorto para baixo. Consequentemente, inverte a fração. Agora eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, que seria 45 vezes 280, está aqui, e 30 vezes x, está ali. Também poderia ter sido feito 30 vezes x igual a 45 vezes 80. Isso não faz diferença, digamos assim. Né? 45 vezes 280, 12.600, igual a 30x. Lembra? O 30 passa dividindo. 12.600, vou pegar minha máquina aqui. 12.600
12.600 dividido por 30. Olha aí, ó, 420 páginas. Ou seja, montei o algoritmo do problema observando o seguinte. Quando eu leio o problema a primeira vez, eu percebo que as grandezas que estão participando, linhas, eram 45 para 280 páginas. Linhas, baixou para 30, não sei quantas páginas vou precisar. O que eu consigo entender é que se diminuiu o número de linhas, vai aumentar o número de páginas, eu tenho que contar a mesma história. Para poder resolver, eu preciso fazer com que as setas fiquem no mesmo sentido. Em alguns livros vocês vão ver que tem autores que mantêm a fração do x e invertem a outra. Não faz diferença, tá? Porque eu resolvi inverter essa daqui, ó. Tá vendo lá? Era 280 sobre x, passou a ser x sobre 280. Agora eu posso multiplicar. Esta multiplicação, junto com aquele estudo de equação de primeiro grau, me mostra que eu vou precisar de 420 páginas para escrever a mesma história, que antes era numa página de 45, que precisou de 280, e agora é uma página de somente 30, aumentou o número de páginas. Observe que, quando você montou o algoritmo a primeira vez, tu conseguiu perceber que se diminuía o número de linhas, aumentava o número de páginas. Isso se confirmou. Eram 280, aumentou para 420. Beleza?